Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida Escola Bíblica Dominical. Nessa manhã de domingo, a nossa querida EBD. Estamos utilizando a nossa revista da editora Betel. E nesse trimestre, nós estamos estudando o Evangelho escrito por João. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Jesus não reforma de fora para dentro, ele transforma de dentro para fora. Em cada milagre de Jesus no Evangelho de João, tem um ensinamento, tem uma promessa. Então, o Evangelho de João é considerado o Evangelho teológico, o mais fácil, mas o mais profundo ao mesmo tempo. Hoje, a nossa lição de número 10 tem por título O exemplo de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Muito conhecida essa passagem, toda a sociedade, todas as pessoas que falam das coisas de Deus, lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas qual é a lição que Jesus quis passar neste momento? Jesus, próximo da crucificação, já terminando o seu ministério aqui na terra, ao invés de fazer um grande discurso, ele fez uma atitude tão forte que deixou uma rica mensagem que nós vamos meditar nesta manhã. Então, Jesus lava os pés dos apóstolos. E para ele lavar o pé dos apóstolos, ele precisou de pegar uma vasilha, ele precisou de buscar a água, ele precisou de pegar uma bacia, ele precisou da toalha e ele precisou de tirar a sua capa de mestre, a sua túnica de mestre, para poder, e também teve que abaixar-se, humilhar-se para fazer uma atitude tão grande. Então, essa atitude de Jesus vale muito mais do que muitos sermões, porque ele pregou na prática. Então, Jesus, o modelo ideal de humildade, o mestre, o rei dos reis, deixou para nós um modelo de humildade. O texto áureo desta lição está em João 13,15, que diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus terminou de lavar os pés dos apóstolos e disse: eu dei o exemplo. Eu não estou fazendo um grande sermão, mas eu dei um exemplo. Para quê? Para que vós façais também. E nós vamos estudar que este ato de lavar os pés, naquela época, há 2000 anos atrás, hoje nós temos outras maneiras de ter uma atitude de humildade para servir alguém, fazer algo interessante. Mas o mais importante, que nós imitemos Jesus nas suas atitudes de humildade. Então, Jesus, o nosso exemplo. Nós temos muitos líderes na sociedade, mas o nosso exemplo é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então, a vida de Cristo é um exemplo em tudo, que você cultive a atitude deles em seus atos. Então, além das palavras de Jesus serem lindas e fortes, também os seus exemplos são lindos e fortes, e nós devemos repeti-los e imitá-lo, porque ele é o nosso exemplo. A verdade aplicada desta lição diz o seguinte: Jesus Cristo, sendo Senhor e Mestre, Senhor de todo o universo e Mestre, é nosso maior exemplo de humildade e serviço cristão. O grande Rei Jesus se inclina para lavar os pés e trazer um ensinamento para nós. Então, aqui com este pensamento para os nossos corações, o maior líder da história nos ensinou: é a humildade que nos faz grandes. É a humildade que nos faz grandes. Quem ensinou isso? O maior líder da história, Jesus Cristo. E aí, Jesus lavando os pés dos apóstolos. Era só para aquela época? Hoje nós temos outras maneiras de lavar os pés dos discípulos. Nós temos outras maneiras de fazer a obra de Deus. Aqui nós temos alguém sendo lavado os pés e com uma roupa que é contemporâneo. Mas Jesus fez isto há muitos anos atrás e o exemplo vale para hoje. O texto de referência é exatamente o momento que Jesus lavou os pés dos apóstolos antes de caminhar para o jardim do Getsemane, e dali para lá ele foi algemado. Ele já não podia fazer atitudes como esta, mas ficou a mensagem para nós, uma mensagem prática. Ora,
antes da festa da Páscoa, a Páscoa que ele participou a última vez e instituiu a Santa Ceia. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus dedicou o seu amor até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia voltar para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, a capa de mestre, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes, tu agora, mas tu o saberás depois. Então houve um gesto contínuo de Jesus de tomar toda a providência para lavar os pés dos discípulos. E quando chegou até Pedro, Pedro viu que aquela atitude era a atitude de um dos mais humildes que deveria estar presente ali naquela reunião. E Jesus disse: o que eu estou fazendo você vai entender só depois. E hoje nós, há mais de 2000 anos, estamos refletindo no que Jesus fez e agora, muitos anos depois, nós estamos entendendo e tirando mensagem para as nossas vidas. Então Jesus disse: muitas coisas acontecem em nossas vidas que nós vamos entender só depois. E lavar os pés dos apóstolos não é simplesmente pegar pés bonitinhos, no seu calçado, tudo arrumadinho, mas muitas vezes lavar os pés dos apóstolos é uma missão muito difícil, de quem veio em estrada de terra, com sandálias, com os pés feridos pelo caminhar e sujos, e Jesus lavou os pés dos apóstolos. Às vezes nós vemos cena que parece uma coisa muito simples, mas não foi um ato muito simples, foi realmente uma atitude de lavar os pés. Então fica a pergunta: por que Jesus lavou os pés dos apóstolos? Por que ele lavou os pés dos apóstolos? Os apóstolos se inclinaram à mesa para participar da ceia quando Jesus se levantou e pegou a água e a toalha e começou a lavar os pés deles. Com tantas coisas importantes que poderia falar, Jesus tomou tempo para lavar os pés dos discípulos. Por quê? Jesus estava terminando o seu ministério. Não seria a hora de um grande discurso, mas ele achou melhor fazer uma grande atitude, que é lavar os pés dos apóstolos, que a mensagem ecoa hoje aqui para a eternidade, para os nossos corações. Então, a nossa introdução à lição. Reunindo no cenáculo com seus discípulos, ciente de que se aproximava a hora de passar para o Pai, nosso Senhor inicia suas últimas instruções com um ato que causou grande espanto entre os discípulos. Eles ficaram maravilhados de ver aquilo ali. Jesus lavou os pés e os enxugou com a sua própria toalha. Nesta lição, existem preciosíssimas lições para um autêntico viver cristão. Uma atitude que ensina-nos a viver a humildade, sem perder a nossa comunhão, a nossa ligação com Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Outro pensamento interessante: Jesus, quando se ajoelhou para lavar os pés dos apóstolos, ensinava a humildade e companheirismo. Era necessário realmente lavar os pés, não era uma atitude simplesmente simbólica. Além de ter um simbolismo, ter a mensagem, mas era realmente necessário. O fato de ser líder não dá o direito de subjugar o liderado. Os discípulos eram liderados por Jesus e o líder se ajoelhou e lavou os seus pés, deixando um grande exemplo para nós. Olha que pensamento importante. Deus se inclina para servir a humanidade. Olha que o gesto parece tão simples, mas tão grande. Deus, Jesus é Deus. Deus se inclina para servir a humanidade. Hoje, Deus quer nos salvar e está sempre nos abençoando de uma maneira gloriosa e maravilhosa. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E Jesus, além de lavar os pés, também estava demonstrando que o sangue dele derramado na cruz do Calvário nos lava de todos os pecados. Tópico 1 da lição. Jesus amou seus discípulos até
o fim. Até o fim. Até o fim, ele manteve o seu amor com Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de João, até o capítulo 12, nós vemos Jesus pregando grandes discursos, ensinando muito, tanto é que ele foi chamado de mestres, operando milagres em diversas regiões, atendendo, ministrando multidões de indivíduos, até o capítulo 12 de João. Quando chega no 13, que aproxima-se a hora dele partir, então, do capítulo 13 ao 17, Jesus se concentra no grupo mais próximo dos discípulos, a dar exemplo para aqueles que já estavam o seguindo, mostrando muitas coisas na prática. E assim, Jesus revelou que os amava e lhes mostrou a totalidade da extensão do seu amor. Jesus mostrou, então, nesses capítulos, como ele amava e qual seria o exemplo para nós vivermos na direção dele. João 13 disse: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, os amou até o fim. Ele dedicou aos seus discípulos, mostrando o verdadeiro amor, deixando para nós um ensinamento de humildade. Dei-vos o exemplo. Dei-vos o exemplo. Vocês estão acabando de ver o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Jesus deixou um grande exemplo. E qual é este exemplo? Amou-os até o fim. Fez de tudo pelos seus discípulos. Ele voltou a atenção para os seus discípulos. 1.1. O amor na prática. O amor na prática. Muitas vezes nós pensamos que o amor é uma palavra, é uma definição, é um substantivo. Mas amar é um verbo que implica em ação. Amar é uma ação, praticar o amor. João relata no momento que Jesus se levantou, após a ceia com os discípulos, e tomou uma atitude que certamente foi marcada na mente deles para sempre. Não só na mente deles, mas nas nossas. Muitas vezes nós lembramos dessa cena de Jesus lavando os apóstolos, mais do que muitos discursos. Nós lembramos dessa ceia e todos conhecem, porque foi uma grande mensagem com um gesto de humildade. O ato de lavar os pés dos convidados era um dos afazeres dos empregados da casa, particularmente dos servos gentios. Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Então, se haveria uma festa, uma Páscoa, o empregado mais simples é que deveria lavar os pés dos outros, seguindo uma ordem humana. Jesus faz exatamente o contrário. Ele levanta da mesa e faz esse gesto tão maravilhoso, deixando um ensinamento para nós cristãos. Olha aqui. Os seus problemas não podem te impedir de servir a Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos no caminho para a cruz. Quando é que Jesus se inclinou para lavar os pés dos discípulos? Quando ele já estava indo dali para o Getsemane e depois para a cruz. Então, muitas vezes nós colocamos muitas barreiras para fazer a obra de Deus e Jesus, num momento tão difícil para ele lavando os pés dos discípulos, deixando um grande ensinamento para nós. O Senhor Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Jesus disse: olha, você vai ser conhecido como cristão se você amar um ao outro. Se vocês amarem um ao outro, então vocês vão mostrar que são discípulos. Então, para a surpresa de todos, o Filho de Deus exemplifica o amor e a humildade ao lavar os seus discípulos. Ao invés de fazer um grande sermão, ele fez uma atitude que ficou na nossa lembrança para sempre. João 13, levantou-se da ceia, então ele teve a atitude de levantar-se da ceia enquanto eles permaneceram sentados. Tirou as vestes de mestre, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Linda atitude de Jesus. Então, fica esse pensamento para nós nesta manhã, lavando os pés uns dos outros.
lavando os pés uns dos outros. Aí nós podemos perguntar, mas hoje não andamos de sandália em terras poeirentas, hoje não seguimos aqueles rituais. Então, lavar os pés uns dos outros tem hoje uma aplicação no dia a dia. Qual é a necessidade do meu próximo? Quais são as necessidades da minha sociedade? Naquele dia era lavar os pés. E hoje as necessidades são outras. E nós podemos aplicar o ensinamento de Jesus hoje, no ano de 2025. Dispostos a servir com a bacia e com a toalha. Dispostos a servir com a bacia e a toalha. Às vezes nós podemos pensar, disposto a servir num púlpito com um microfone na mão. Agora, Jesus vem dizer para nós, dispostos a servir com uma bacia e com uma toalha. Que ensinamento rico desta manhã de domingo. 1.2. Um amor sem limites. Um amor sem limites. Prático. Então, a última ceia ocorreu numa quinta-feira à noite, porque Jesus foi crucificado na sexta-feira, pela manhã. E é quando Jesus nos dá o maior exemplo de humildade e amor. João 13:1. Como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Mostrou que o amor dele não era uma teoria. O Filho de Deus teve a preocupação de mostrar o seu amor na prática, para os que estavam à sua volta. Por isso eu sempre digo, amor é substantivo, amar é verbo, implica em ação. Então agora fica um pensamento para nós. Lá era uma mesa, eles estavam sentados à mesa e eles viram uma grande atitude de Jesus. Jesus em minha mesa. Jesus em minha mesa, Jesus na sua mesa. Fica uma mensagem para nós. Como nós temos olhado para Jesus na nossa mesa. Se compreenderdes estas coisas e puserdes em práticas, sereis felizes. Quer ser feliz? Esta é uma meta muito grande de todo cristão. Quer ser feliz? Então, se compreenderes o mistério de como Jesus servia e amava até o fim. E foi esse amor imenso e humilde que levou Jesus a sacrificar a si mesmo por cada um de nós. O mesmo Jesus que se inclinou para lavar os pés foi amor o suficiente para ir ao Calvário e derramar o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Enquanto aquela água lavava os pés dos apóstolos, ele estava dizendo que o sangue dele ia nos purificar de todos os pecados. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Agora ele estava fazendo um gesto e depois ele deu a vida dele pelos seus amigos. Olha que pensamento bonito. Ninguém tem maior amor do que quem morreu por nós. A ponto de muito mais do que lavar os pés, dar a sua vida por nós. O amor de Jesus nos salvou. Há um pensamento que diz assim, o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, não foram os cravos. O que segurou Jesus na cruz foi o amor por você e por mim. Agora, só aceitá-lo como nosso Salvador. Os discípulos viam nos olhos de Jesus o amor puro que tinha por eles e pelo seu povo. Então Jesus multiplicava os pães porque tinha amor, curava os doentes porque tinha compaixão, amor, sempre socorrendo alguém por amor. E os discípulos viram isso nos olhos de Jesus. O amor de Cristo é admirável, infinito e capaz de romper barreiras. Olha o que diz lá em Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nada nos vai separar do amor de Cristo, porque o amor dele, além de ser infinito, ele nos amou primeiro, e nós correspondendo a este amor, amando para que nós possamos glorificar e ser gratos a ele por este imensurável amor de Deus. Um amor de dar a vida pelos seus amigos, o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas o amor de Deus existe desde sempre e para sempre existirá. O salmista, no Salmo 103, escrito no ano 1000, mais ou menos, antes de Cristo, no ano 1000, ele disse, olha, o amor de Deus já existia na eternidade, está agora em ação e vai existir por toda a eternidade. Nós somos frutos do amor de Deus. Por amor, Jesus veio nos salvar da condenação e da culpa.
que possamos ser gratos, louvando o Filho de Deus pelo seu sublime amor. Deus nos amou dessa tal maneira e agora precisamos corresponder a este amor com gratidão. 1 de João, o próprio João mesmo escreve: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então ele derramou de um amor tal sobre a nossa vida que despertou em nós o amor por ele e pelo seu reino e pelo próximo. Então, meu amor por Deus vem do seu imenso amor por mim. De onde surgiu esse meu amor por Deus? Veio do amor dele que foi derramado sobre a minha vida. Como diz as Escrituras, ele me amou primeiro. O amor dele nos contagiou de uma maneira tal que nós sentimos um grande amor por Jesus. O medo de Deus, não pode haver medo de Deus, porque onde tem amor não precisa ter medo. O que nós precisamos de ter em relação a Deus é temor, para não errarmos a vontade de Deus. Temor, mas não precisamos ter medo de Deus. Deus é amor. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que Deus pede dos cristãos? Temor, respeito, que nós estejamos sempre respeitando a Deus, mas não precisamos ter medo de Deus, chegamos perto de Deus. Qual a extensão do amor de Cristo? Começou lá na eternidade, está passando até os dias de hoje e vai até a outra eternidade. Se pregarmos a Bíblia Sagrada, começou lá no Gênesis e vai até o Apocalipse, e o amor de Deus não tem limite. O amor de Deus é muito grande. Jesus não só amou, mas também cuidou dos seus discípulos. Não foi um amor teórico, mas um amor prático. Além disso, por onde passava o Filho de Deus, deixava claro que veio para todos. Jesus amou indiscriminadamente. Jesus amou a todo o mundo e fez milagres e abençoou pessoas, independente da nacionalidade. João 1:11 diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a Bíblia diz que ele amou todos, e todos aqueles que creem no amor de Deus e correspondem a este amor, aceitando ele como Salvador, ele exerce na prática o amor dele. Quem ia até Jesus necessitado e com fé, desfrutavam da bênção de Deus e da salvação. Curava leprosos, depois voltava para agradecer e se convertia. Ele, além de curar, ele também salvava a alma das pessoas. Então, João 4, 5 e 3 diz: entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Aquele homem saiu a uma grande distância: olha, o meu filho está moribundo. Jesus disse: se você crê, vai, porque o teu filho vive. Ele volta para casa e no caminho os seus amigos já disseram: olha, o teu filho vive. Mas como ele melhorou? Aquela mesma hora que Jesus disse: o teu filho vive. Jesus fez uma cura à distância, e ele comprovou que Jesus ama o mundo de tal maneira. Nos meus maiores desertos é que pude perceber o quanto Deus me ama. É naquela hora difícil que a gente vê mais continuamente a presença do amor de Deus nas nossas necessidades. Agora precisamos refletir: filhos de Deus ou criaturas? O que nos torna filhos? Nós somos filhos de Deus ou somos criaturas de Deus? A Bíblia diz em Marcos 16 e 15: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Deus criou o ser humano. Todos nós somos criaturas de Deus. Aquele que recebe Jesus, João capítulo 1, versículo 12, diz: e tantos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Então há uma grande diferença entre ser criaturas de Deus e ser filhos de Deus, receber o amor de Deus e estar na casa do Pai. Como nós nos tornamos filhos de Deus? Através do amor de Deus na cruz do Calvário, o amor de Jesus. Então, quando entendemos e aceitamos o amor de Jesus, ele transforma a nossa vida. Há uma transformação interior, na mente, no coração, na maneira de ser. E nós externamos essa transformação através de atitudes e de gestos. João 4, 26. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam de que se estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntas?
Ou por que falas como ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nós já estudamos essa lição, o encontro da mulher samaritana com Jesus à beira do poço de Sicar. E depois ela convidou toda a cidade e tiveram um encontro com Jesus. Um amor imensurável a ponto de transformar vidas, assim como Jesus transformou a água em vinho. Jesus transformou a substância, passou a ser outra substância. O nosso coração e o nosso pensamento muda quando nós somos de Jesus. Jesus não reforma, Jesus transforma, Jesus dá uma nova vida. O Senhor conhece o tamanho exato do vazio que existe em cada coração e somente Ele pode preencher esse vazio em nosso ser. Todos nós temos uma necessidade de Deus, um vazio dentro de nós que só é preenchido com Deus, por Deus. Então, por toda forma que nós procuramos uma maneira de preencher este vazio, ele não preenche, porque ele é só preenchido por Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para termos comunhão com Deus. Provérbios 23 diz: dai-me, filho meu, o teu coração. Deus falando. E os teus olhos observem os meus caminhos. Deus está dizendo: dai-me o teu coração, que eu vou preencher este vazio e mudar a sua trajetória. O Filho de Deus nos valoriza e nos oferece um amor que nunca acaba. É aqui na terra e por toda a eternidade. De quem é o seu coração e como ele está? Provérbios diz: dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. De quem é o teu coração? Em primeiro, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Deus pergunta de quem é o nosso coração. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Ele tem amor para nos abençoar aqui na terra e por toda a eternidade. Tópico 2 da nossa lição: Jesus, um servo humilde. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, servindo, vendo aqui para servir. Lavar os pés dos discípulos foi um exemplo de humildade e o amor a ser seguido pelos cristãos. Precisava lavar os pés e também ficou um grande exemplo para nós. É importante aprender isso com Jesus, porque essas atitudes se refletem em nosso comprometimento com a obra de Deus. Se digo que sirvo ao Senhor, devo amar ao próximo e fazer atitudes semelhantes à de Jesus. João 15:20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, e guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus disse: eu só fiz o bem, no entanto fui perseguido. Se vocês fizeram o bem também, vai ter dificuldades, mas eu não mudei a minha missão por causa das lutas e das perseguições. Vamos fazer a obra do Senhor. Assim, não é o servo maior do que o seu senhor. Se Jesus se inclinou para lavar os pés dos apóstolos, então essa atitude também pode ser observada por nós. Lavar os pés hoje, o que eu preciso fazer hoje, naquele dia, era lavar os pés. E hoje, fisicamente, o que é que Deus quer que eu faça? Então, o servo não é maior do que o seu senhor. Eu preciso pegar a jarra, a água, a bacia, a toalha e fazer aquilo que Deus me ensina para o momento, para aquela necessidade que eu estou vivenciando. 2.1. A verdadeira humildade. E é bom a gente lembrar disso. Não confundir humildade com timidez. Não confundir humildade com timidez. A verdadeira humildade é outra coisa. A pessoa ser humilde, mesmo sendo como Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Filho de Deus tinha prazer em servir ao próximo e reconhecia o seu papel de servo. Jesus fazia aquilo por amor, por prazer. Lucas 22. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então Jesus viveu aqui na terra servindo, ajudando, orientando e mostrando na prática que amar na prática ao próximo. Deixou este grande ensinamento para nós. Servir ao próximo é exercer o nobre ofício da convivência fraterna, é dar continuidade às ações vivenciadas por Jesus. Então, servir ao próximo
é uma nobre ação, está fazendo algo que aos olhos de Deus é muito importante e Jesus fez isso durante o seu ministério. Para isso, nós devemos ter disposição para servir a Deus, servindo a comunidade e a sociedade. Servir a Deus, a comunidade, a igreja onde eu estou e a sociedade de uma maneira geral. Não vou voltar a atenção só para aqueles que estão ao meu lado na igreja, mas a sociedade de uma maneira geral. Precisa ter disposição. Isto é, servir a Deus, ao próximo, servir a sociedade. Sua atitude humilde de Jesus ao lavar os pés dos discípulos é uma boa demonstração de serventia, do amor do mestre por todos. Simplesmente um mestre, o mestre do mestre com M maiúsculo, agora ele se inclinou para lavar os pés e deixar esse ensinamento para nós. O Todo-Poderoso se fez servo para servir com humildade e amor. Mateus 20. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de mundo. Tudo que Jesus fez foi para resgatar as pessoas, trazer as pessoas para o reino de Deus, para a presença de Deus. Uma vez que o pecado entrou no mundo, o mundo distanciou de Deus, as pessoas distanciaram de Deus. E Jesus fez de tudo, lavando os pés, mostrando que ele poderia lavar a nossa alma para glorificar a Deus e para que nós sejamos salvos. Então, Jesus, mais uma vez, servindo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate da humanidade. Então, Jesus fez de tudo para nos resgatar do pecado, para que nós tenhamos comunhão com Deus. E o que é resgatar? A ovelha perdida no penhasco precisa do resgate do pastor. E Jesus se apresenta como o bom pastor. Aqui ele estende o braço para pegar a ovelha. Se o braço não fosse suficiente, ele estenderia ao cajado, com aquela parte curvada do cajado, para resgatar a ovelha. 2.2. O amor que se expressa no servir ao próximo. Então, um amor na prática. E quem é o meu próximo? Já falamos muitas vezes aqui. Quem é o meu próximo? Pode estar próximo e pode não estar tão próximo fisicamente. Mas quem é o meu próximo? Se tivermos bons olhos, nós vamos encontrar o próximo nos aguardando. Seguramente uma das ações mais impactantes do Filho de Deus foi lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos foi o maior sermão de Jesus nos ensinando sobre o amor ao próximo. Com essa atitude, Jesus se coloca como servidor de todos, quebra os padrões e protocolos da época. Então agora o mestre tira a túnica e vai servir lavando os pés dos apóstolos. Assim como Jesus não viu nada que lhe desmerecesse naquela atitude, nós também não devemos achar que é tarefa menor em servir aos irmãos. Jesus não viu nada naquela atitude de errado ou de humilhação, mas ele falou que era uma atitude nobre e nós devemos servir ao próximo sabendo que isto é uma atitude nobre. E como eu vou servir ao próximo, fazer algo semelhante a Jesus? Esteja sempre preparado para servir uns aos outros. Está bem perto de nós as pessoas que precisam do nosso apoio. Esteja sempre preparado. E servir ao próximo é ser livre. Sejam livres, sejam servos um dos outros no amor. Se a pessoa está servindo um ao outro, ele não é escravo, ele é livre e faz aquilo por amor, não por uma imposição. Então, quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e fortalece. Uma servindo o outro, um abençoando o outro, um orando pelo outro, intercedendo, e Deus vai abençoando a todos. Sinal de amor. O salmista escreveu o Salmo 133, que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o Salmo 133. Nós continuamente lemos na Bíblia Sagrada, lemos em casa, lemos na igreja, porque é riquíssimo o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, está falando do amor ao próximo, daquilo que Jesus fez. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla dos seus vestidos.
como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se os irmãos viverem em união, Deus ordena a vida para sempre, fazendo aquilo que Jesus fez. Agora, um detalhe muito importante, o Salmo 133 foi escrito junto com os Salmos dos degraus. O Cântico dos Degraus tinha do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos aqui compunham o Salmo dos degraus. Eles eram cantados quando o povo ia caminhando para Jerusalém para adorar a Deus nas festas que era necessário ir anualmente. Então eles saíam das suas casas, iam subindo para Jerusalém, porque Jerusalém está num lugar muito alto, cada um vinha pelo seu caminho, pela sua trajetória e se encontravam todos aqui no alto. Quando chegava aqui no alto, eles cantavam o hino 133. Quando se encontravam, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos iam em união. Então subiam para a festa lá em Jerusalém, que está lá no alto, e se encontravam lá em cima e pronunciavam o Salmo 133. Assim fica melhor para a gente ver. Lia o Salmo 120, cantava o Salmo 120 quando saía da sua terra, Salmo 121, Salmo 128, o salmista chega a dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eles iam viajando, pernoitando, caminhando naquela maneira, muitas vezes a pé, e cada parada eles cantavam um dos salmos, 123, 124, 125, 126, 27, 28, 130, 131, 132. Quando eles chegavam aqui no alto, pertinho de Jerusalém, aí eles já se encontraram os que vinham de várias estradas, aí eles cantavam o Salmo 133, quando eles se encontravam. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora eles estão unidos, aí eles dizem assim, então vamos entrar para a casa do Senhor e vamos adorar a Ele. O Salmo 133 foi nesse momento aí. Então mostra muito o que Jesus fez ao lavar os pés. E o que significa o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião? Então, vamos ter uma visão assim do que acontecia lá em Sião, na terra de Israel. Lá no norte de Israel tem um monte muito grande chamado Hermon. E o Monte Hermon é uma grande cordilheira de gelo. E nesta região não chove, raramente chove. Então o sol e o vento batem nesse gelo, ele cai como um orvalho ou desce pela montanha abaixo e todo mundo tem grandes plantações ali, porque o orvalho de Hermon dá vida. Ele disse, a união entre os crentes, entre os cristãos é desse jeito. Se formos unidos, a nossa terra será abastecida, teremos a alegria de plantar e de colher. Então, como o vale de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tem vida ali perto do monte de Sião. Então, o Monte Hermon, então o orvalho cai em toda essa região e todos são abençoados, porque aí ele compara com o Salmo 133, que a união entre os cristãos é como o orvalho que desce do Monte Hermon. 2.3. O Senhor Jesus, um exemplo de humildade. Voltamos agora àquela ceia que Jesus lavou os pés dos apóstolos. Jesus não buscava a honra para si mesmo, mas honrar o Pai. Tudo que Jesus fazia, ele honrava o Pai. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai. Então, o Pai sempre glorificando Jesus e Jesus glorificando o Pai. Então, olha que versículo bonito. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O Pai abençoou o Filho, dando a ele toda aquela vitória aqui na terra, e o Pai sempre e o Filho fazendo tudo para a glória do Pai. Jesus, então, foi manso e humilde. Não só humilde, mas também manso, uma pessoa que era gentil e todos estavam em volta de Jesus. Como crentes devemos seguir o exemplo do mestre, que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí? O maior exemplo que pisou nessa terra para nós é Jesus, o maior líder que agiu com maior humildade,
com a grande autoridade de acalmar o mar, de multiplicar pães, repreender espíritos malignos, mas também era o manso e humilde. Jesus, o convite a servir com humildade por amor, não por imposição, mas por amor. Oramos assim então: Senhor Jesus, dai-me um coração semelhante ao teu, manso e humilde. É o que nós precisamos de estar orando. Queridos, agora vamos para o tópico 3 da lição. Jesus praticava a humildade. Jesus não só pregava sobre a humildade, ele mesmo vivia a humildade, deixando o exemplo para nós. Estamos inseridos numa sociedade que vive em competição desenfreada. Não temos dúvida disso. Em busca de status social. Cada um quer ser maior do que o outro. A corrida para ocupar os primeiros lugares é constante. Humilhar os outros é algo comum, além do vale tudo para alcançar os seus objetivos. Este é o retrato da sociedade moderna, onde nós estamos vivendo. Jesus fez exatamente o contrário. Jesus, porém, disse: vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Entende que a mensagem de Jesus é totalmente contrário da sociedade atual? Ele mostra um outro amor, um amor pelo próximo. Então, assim, na Páscoa, a instituição da Santa Ceia. Jesus participou da última Páscoa dos judeus e agora vai instituir a Santa Ceia que nós participamos todo mês na nossa igreja. E onde foi feito a última Páscoa? A última Páscoa foi feita no cenáculo, em Jerusalém. A Maria, mãe de João Marcos, morava numa casa e o alto da casa dela, na parte superior, tinha um cenáculo. E neste cenáculo foi realizada a última Páscoa. Aqui onde Jesus lavou os pés dos apóstolos, foi nesse cenáculo. E foi posteriormente também o lugar onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Olhando por dentro, nós vemos o cenáculo que cabe e comporta um bom número de pessoas. Aqui foi celebrada a Páscoa, onde Jesus lavou os pés dos discípulos. Como era a mesa naquela época? Não é uma mesa assim horizontal como muitas vezes nós vemos. Naquela época era utilizada mesa em forma de U. E nessa forma de U é que foi celebrada a Páscoa, onde Jesus lavou os pés. Então, Jesus aqui lavando os pés, né, nesse dia, era dessa forma que a mesa em forma de U, ela fazia com que a cerimônia fosse bem organizada. Por exemplo, o anfitrião da Páscoa sentava no segundo lugar. No primeiro lugar, sentou João, que lhe reclinou aos pés de Jesus. Não havia cadeira, havia lugar de acomodar. E do lado esquerdo estava Judas, porque Jesus falou: aquele que põe o pão no prato junto comigo. Então, Jesus se referindo a Judas. Então, ele ficou aqui. Pedro possivelmente tenha sentado aqui porque ele faz sinal para João para perguntar Jesus ali na Páscoa. Assim dá para a gente perceber melhor. Então a Santa Ceia era em forma de U, nesse forma, e Jesus ficava aqui no segundo lugar, João perto dele, Judas aqui e Pedro fazendo o sinal ali. Isso aqui a gente tem uma ideia. Mas o mais importante, Jesus levantou, pegou a vasilha e foi lavar os pés dos discípulos. 3.1. Jesus serviu com humildade. Tinha humildade suficiente, ele, o anfitrião daquela festa. A humildade é uma virtude ilustre do espírito humano, é ilustre. Humildade é uma virtude. Desde o nascimento, o Filho de Deus ensina a humildade para aqueles que o amam. Então, Jesus já nasceu nos ensinando, já nasceu numa estrebaria, já nasceu num curralzinho, no meio de ovelhas, ali no meio dos animais. Já mostrou desde o nascimento a humildade. E terminou o seu ministério numa cruz, mostrando ser humilde para nos salvar. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Como eu devo servir a Deus? Seguir o exemplo de quem? Siga o exemplo de Jesus, que nós temos toda a possibilidade de dar certo olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, com os humildes está a sabedoria.
com os humildes está a sabedoria. Então, Jesus não somente ensinou acerca da humildade, sua vida espelhava. Jesus é o melhor e perfeito exemplo. Jesus tirou sua capa de mestre, lavou os pés empoeirados e sujos de cada um dos seus discípulos. Jesus mostrou um ato de atitude, independente das situações. Ele quis se prostrar e lavar os pés dos seus discípulos. Jesus desceu do trono real e se esvaziou completamente, tornando-se semelhante aos seres humanos. Olha bem, Jesus está lá na glória, coroado de honra e de glória, os anjos, arcanjos, tudo adorando Jesus. Ele se humilha, nasce como ser humano para salvar a humanidade. Então, isso já é um ato de humildade. E além de viver humilde, lavou pés dos apóstolos e ainda enfrentou a morte de cruz e para poder nos salvar. Olha que grande exemplo de humildade. Filipenses diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sempre obediente. O serviço cristão tem base na humildade. Então, deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A igreja precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 3.2. Jesus liderava mesmo sob pressão. Será que Jesus exerceu o ministério dele tudo tranquilo? Não, ele trabalhou sob pressão. Desde o nascimento de Jesus já queriam matá-lo, já ali as crianças de Belém, Jesus já nasceu sob uma pressão, cresceu numa carpintaria, numa situação difícil, começou o ministério dele e era crítica de todo lado, mas ele continuou cumprindo a sua missão e lavou os pés dos apóstolos quando ele estava caminhando, daqui a pouquinho indo para a cruz. Jesus trabalhou sob pressão, mas demonstrou o grande amor. Jesus liderava pelo serviço, não só no falar, mas servir, curar, multiplicar pães, abençoar, ressuscitar, curar, limpar as pessoas. Jesus sempre trabalhando. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Foram criticar Jesus porque ele tinha curado os doentes no dia de sábado. Ele disse: meu pai trabalha continuamente e eu trabalho também, porque é muito melhor ver uma pessoa curada com um ato assim muito mais do que religioso, mas um ato cristão. Isso fez de Jesus um grande líder. Ele fazia tudo para servir. Ele estava sempre servindo, curando, abençoando, sempre curando. Jesus estava seguro da sua identidade, de quem ele era. Ele sabia que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele. Mas, no entanto, ele se inclinou e lavou os pés dos apóstolos. Por isso não tinha problemas em servir, inclusive lavando os pés empoeirados e sujos dos discípulos. Não teve dificuldade nenhuma de ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e ter uma atitude tão nobre de lavar os pés. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, sempre trabalhando para servir as pessoas. Então, humildade, a beleza da santidade. Nós queremos buscar a santidade. E como vamos encontrar esta santidade? Vivendo uma vida de humildade, dependente de Deus e humilde, a ponto de servir as pessoas no nome de Jesus. Assim, mesmo sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, aí Jesus vai fazer a atitude de lavar os pés dos discípulos. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já estava chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim, chegando ali o momento de ir para a cruz. Ele não se importou com o que pensariam a seu respeito. Jesus liderava pelo exemplo, mesmo sob pressão. Jesus deu exemplo, não só sermões, mas ele vivia a vida cristã para nos ensinar a ser cristãos. O que a liderança de Jesus tem a nos ensinar? E aí, nessa bela escola dominical, o que a liderança de Jesus tem a nos ensinar?
ele era um líder que servia, um líder servo. Ele foi um líder servo, o modelo de liderança de Jesus. Ele não liderava com autoritarismo, mas ele liderava sendo servo, servindo as pessoas. Então, 3.3. O Senhor Jesus, obediente até a morte. Quando ele está no Getsêmani, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Sempre obediente, e pagou um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui salvos, glorificando a Deus nessa escola bíblica dominical. Assim, para consumar o plano redentor, nosso Senhor veio ao mundo em carne. Ele se esvaziou da sua glória. Jesus não se esvaziou da sua santidade. Ele esvaziou da sua glória, tornou-se humano sem pecado, manteve santo e manteve a sua divindade, perdoando pecados, fazendo coisas que só Deus faz, a segunda pessoa da Trindade. Então, como está escrito em 1 João, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, este é de Deus. Então, na época de João, muitas pessoas não acreditavam que Deus tornou-se humano, que Deus fez-se homem como nós, fez-se humano como nós, para salvar a humanidade. Aí João vai dizer: se alguém confessa que Jesus veio em carne, esse Espírito que está nele é o Espírito de Deus, porque Deus se tornou humano para nos salvar. Então, Jesus foi colocado em posição inferior aos anjos, porque os anjos estão lá na glória e de repente Jesus torna-se humano, passa a sentir cansaço, passa a sentir opressão e de todo lado, e fazendo a obra de Deus. Hebreus 12:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Serviu e depois ofereceu a vida para nos salvar. Então, Jesus manteve-se humilde até a morte. Tá? O Verbo encarnado. Deus se tornou ser humano através da segunda pessoa da Trindade e viveu como nós. Jesus veio ao mundo para trazer à humanidade a divina mensagem da verdade e do amor, por palavras e por gestos. Por exemplo, foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, no dizer de João, que nós estamos estudando nesse trimestre. Então, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Porque, na época de João, muitos não acreditavam que Deus se tornou humano. E João teve que frisar que aquele que confessa que Jesus tornou-se humano, este tem o Espírito de Deus. Isso já tem a revelação de Deus na sua vida. Na cruz, Jesus expressou seu amor absoluto e eterno, num ato máximo de humildade. No máximo, o máximo que ele pôde fazer, dar a sua vida e uma morte humilhante na cruz. Então, deixar a glória, o trono, esvaziar-se, fazer-se homem e passar por servo dos irmãos, lavar os pés, fazer tudo isso em nosso favor. Jesus foi caçado, encarcerado, chicoteado, cuspido, pegado na cruz. Passou por tudo isso para nos dar a salvação. João 19 diz o seguinte: levando ele às costas a sua cruz, ele mesmo levou a cruz, onde o crucificaram. Disse: tenho sede. Tudo isso acontecendo lá no Calvário. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, pondo-a no esopo, e lá chegaram à sua boca. Então, foi para a cruz do Calvário, sofreu injúrias, sofreu aquela crucificação, aquela morte terrível. Quando tinha sede, disse: eu tenho sede, deram vinagre para aumentar mais a sede. O que ele fez por nós é grandioso e nós devemos ser muito gratos a Jesus e exaltar a ele por tudo que ele fez para nós sermos salvos e um dia estar na glória com o Senhor. Jesus foi crucificado no Monte Gólgota, chamado lugar da caveira. Então é o lugar que Jesus foi crucificado aqui. Esse é chamado Monte da Caveira, porque aqui, se observarmos um pouquinho mais detalhado, nós vamos ver a cabeça de uma caveira, a boca, o nariz e os dois olhos. Aqui é chamado o lugar da caveira. E Jesus não foi
crucificado num lugar longe da cidade, não. Ele foi crucificado bem aqui perto da rua e todos passavam e debochavam e cuspiam uma série de coisas contra Jesus. Desce daí uma série de coisas. Mas ele não desceu da cruz porque ele queria nos salvar. Então, aqui no Calvário. Então, ali na cruz, quando ele fez tudo isso, depois de lavar os pés dos apóstolos, de morrer crucificado, ele pronunciou essa palavra em grego. Tetelestai, que significa está consumado, o preço já está pago. Eu já fiz tudo para a salvação da humanidade. Então ele clamou essa penúltima frase dizendo está consumado e depois entregou o Espírito a Deus. Ele disse tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Ele foi crucificado aqui no Monte Caveira, você vê a caveira, você observa um pouquinho e vê a caveira, Jesus foi crucificado aqui. E depois foi sepultado logo aqui à esquerda, no túmulo de Jesus, que hoje, para a glória de Jesus e para a glória de Deus Pai e para a alegria da igreja, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Quando as mulheres chegaram ali pela madrugada no túmulo, Jesus ressuscitou. Correram para dar a boa notícia. Sabe o que significa boa notícia? Boas novas, evangelho. Cristo está vivo, fez tudo isso para nos salvar e nos dar a vida eterna. E Ele quer nos abençoar hoje aqui no nosso dia a dia. Encerrando a nossa querida Escola Bíblica Dominical deste domingo, relembrar que no tópico 1 nós estudamos: Jesus amou os seus discípulos até o fim. Jesus amou continuamente, o amor dele é eterno. E o que aprendemos? Jesus não só amou, mas também cuidou dos seus discípulos, praticou o amor durante o seu ministério terreno. Acalmou tempestade cuidando dos discípulos, multiplicando pães cuidando dos seus discípulos. Amou um amor prático. No tópico 2 nós estudamos Jesus, o servo humilde, Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas lavando os pés dos apóstolos. Nós aprendemos, Jesus não buscava honra para si mesmo, mas honrar o Pai. Essa era a atitude de Jesus, sempre honrando o Pai. Tópico 3, nós estudamos, Jesus praticava a humildade. Não era só sermão sobre humildade, mas ele praticava. E ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mas ele praticava. O maior exemplo para nós é Jesus. A humildade não é uma condição, mas um valor que reflete a obra do Espírito Santo. Uma pessoa que é humilde pode saber que ele tem o Espírito Santo, porque é o mesmo Espírito que atuou na vida de Jesus, que é a terceira pessoa da Trindade, que está nas nossas vidas, nos ensinando a viver uma vida de humildade. Conclusão final: em tempos de estrelismo, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer concorrer, a busca desenfreada por aplausos e reconhecimento, a humildade de Cristo deve produzir despertamento nos crentes. Então, vivemos uma época de estrelismo, mas nós vamos lavar os pés, fazer alguma coisa de bom para alguém. Com a imprescindível ajuda do Espírito Santo e para a glória de Deus, não nos esqueçamos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse na sua despedida: como eu vos fiz, façais vós também. Como eu vos fiz, façais vós também. Eu creio que este é o maior discurso de Jesus. A humildade é o alicerce de grandes homens, pois mesmo Jesus, sendo rei, lavou os pés dos discípulos. A humildade de Jesus Cristo, um exemplo a seguir. A humildade de Jesus Cristo, um exemplo a seguir. Agora ficamos também com essa mensagem. Tenham a mesma motivação. Não façam a obra por vanglória ou contenda. Atente mais para o reino de Deus, onde Jesus é o rei deste reino. Então fica essa pergunta para a nossa meditação. Você faria isso? Você faria isso, lavar os pés dos discípulos? Então, fica a última mensagem também. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Que Deus abençoe a todos. Aprendemos muitas coisas, conversamos hoje sobre a atitude de Jesus, que foi um grande sermão na prática. Deus abençoe, em nome de Jesus.